Muitas vezes, Deus, nós dizemos para nós mesmos que o que a gente pensa e o que a gente sente é mais importante do que o outro pensa. Que você nessa noite, meu querido, possa orar para que o seu eu ele caia, para que o seu eu ele possa ser rebaixado e para que o coletivo ele possa ser mais importante. Não é o que você é, mas o que nós somos em Cristo. Não é o que você vai se tornar, mas o que nós nos tornaremos em Cristo. Não é o título que você vai receber, mas o reconhecimento que a igreja terá na terra por ter o nome do Senhor. E nessa noite você possa dizer a Deus: rebaixa meu ego, rebaixa meu eu, Senhor, nessa noite. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu sou, não é nada, Deus, em detrimento ao coletivo, em detrimento à igreja de Cristo, em detrimento àquela que sobreviveu por outro tempo, as perseguições, as angústias, as agulhas do tempo. Nada é maior do que a tua igreja, Senhor. Só o teu nome é maior que a tua igreja, Jesus. Não existe homem que deva ser valorizado, não existe pessoa nem nome nem título que deva ser valorizado, mas a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, essa deve estar viva, mesmo que homens caiam, mesmo que homens tomem, mesmo que homens sejam humilhados, mas a igreja de Cristo deve estar sempre de pé. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nessa hora, Senhor, nós intercedemos pela igreja, pela saúde da igreja. Intercedemos, Deus, pela cabeça, pelos braços, pelo ouvido, pelo nariz, pelos olhos, pela boca da tua igreja, pelo coração, pelos pulmões, pelos rins, pelo fígado, pelos ossos, pela pele, pelos órgãos da tua igreja, Senhor. Que haja saúde, Deus, no meio da igreja. Em nome de um homem caia, meu Deus. Se for a tua vontade, levanta quem o Senhor quiser. Mas acima de tudo, teu nome deve ser valorizado, honrado e exaltado. Acima de todo o nome, acima de todo o nome, acima de todo o nome, que o seu nome, Senhor, seja o primeiro a ser honrado. Acima de todo o nome, acima de todo o título, acima de toda a posição espiritual, ou física, ou carnal, ou mundana, o teu nome esteja em primeiro lugar na nossa lista de honra, Senhor. Oh, Jesus, eu intercedo pela tua igreja, Deus, que muitas vezes peca por causa disso. E muitas vezes coloca a vontade do homem na frente da tua. Oh, Jesus, por isso que tu tem abatido muitas vezes, Deus. A tua palavra diz que aquele que toma indignamente a ceia do Senhor recebe sobre si condenação. Mas um pouco atrás o Senhor diz, fala sobre igreja e unidade, fala sobre honrar o nome do Senhor acima de todos os nomes. Aquele que não reconhece isso já recebe sobre ele condenação. Então, Deus, que sobre a nossa vida a gente entenda hoje a gente ceia, mas que nós entendamos hoje, Espírito Santo de Deus, e nós estamos aqui como um povo, como igreja, Senhor. Aquele que sofre junto, aquele que se alegra junto, meu Deus. Nós pedimos obrigado pela tua igreja, pelo teu corpo aqui presente, Espírito de Deus. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor um dia voltará subindo sobre os montes para nos buscar. Amém. Vamos louvar essa última canção ao Senhor. Abra sua Bíblia em Êxodo 6, 9. Vamos ficar de pé, como reverência a palavra do Senhor. Eu estava ouvindo um vídeo da leitura anual da Bíblia, proposta pela nossa pastora, e foi simplesmente
palavra. Depois que eu estudei o estudo todo, eu fui assistir o vídeo, aí eu me sentei que ela foi assistir a leitura de hoje, cuidado, é Êxodo 6, 9. Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe de sair da sua terra os filhos de Israel. Sabe o que o Senhor Deus quer dizer com isso? Quando ele diz eu sou o Senhor, significa dizer, se você quiser ser curada, eu sou a sua cura. Se você quiser um emprego, eu sou o teu emprego. Se você quiser ser amadurecido, eu sou a tua maturidade, Deus, para você. Se você quer libertação, Deus é a tua libertação. Ele, quando diz eu sou, ele diz eu sou tudo aquilo que você procura, tudo aquilo que você precisa. Eu sou. Por isso que eles vão dar nome para ele mesmo. Deus não dá nome para ele. Deus, ele se identifica como eu sou. E depois o povo não ouviu Moisés por causa do espírito, da angústia do espírito. Mas também ele não ouviu Moisés por causa da dura servidão, como está escrito aqui, aí na sua Bíblia. O povo não aceitou o líder Moisés por causa da dura servidão. E o que é a dura servidão? O Midrash, os comentários da Bíblia, dizem assim: embora as leis sociais estejam a favor do trabalhador e não escravizam, fazem tudo para não escravizar, que a gente sabe que acaba escravizando. As leis trabalhistas sociais aliviam o peso da nossa carga trabalhadores para que nós não sejamos escravizados, não é verdade? É ou não é? Nós nos equivocamos pensando que o trabalho escravizador é aquele ao qual nós suamos a frio no sol e nos cansamos e fatigamos a ponto de morrermos de cansaço. Mas o Senhor nos ensina que existe uma escravidão muito maior do que essa dor física. E é o que nós vamos aprender aqui. Nós vamos aprender que o trabalho escravizador é aquele que nós próprios damos para nós mesmos. Esse trabalho escravizador, ele existe e ele é real nas nossas vidas, porque nós mesmos nos escravizamos e nós nem sabemos que somos escravos, e nós nem sabemos que estamos adoecendo por causa de nós mesmos, e nós nem sabemos que nós somos maldições para nós mesmos. Tem gente que está se matando de trabalhar porque gostou de ganhar dinheiro. Mas ele gostou tanto que ele trabalha exaustivamente para ganhar dinheiro. Ele trabalha exaustivamente para ganhar dinheiro. E vai chegar um momento que essa pessoa vai adoecer, olhar para trás e vai ver que não viveu a vida, porque se escravizou para ganhar dinheiro. E não viveu, adoeceu, aliás, e depois da doença, diz: eu daria tudo, eu trocaria minha fortuna, tudo que eu adquiri no trabalho, por causa da saúde, por causa da vida. Mas a culpa não é de ninguém, a culpa é de nós mesmos que não sabemos dosar
essa escravidão que nós mesmos encontramos dentro de nós mesmos. Levante a mão às vezes, quando você, trabalhador, diz assim: eu não estou mais aguentando, já é demais o meu trabalho, eu tenho que parar. Ou então, quando um parente teu diz assim: mãe, a senhora não vê não, a senhora se dedica ao seu trabalho, ao seu emprego, à sua igreja, ou ao seu ministério, e está esquecendo da família. Essa escravidão, ela é real e ela mata. Por incrível que pareça, os filhos de muitos pastores, eles são desviados da igreja. O Senhor odeia a igreja. Ela começou a ser tratada e curada. E eu disse a minha mãe: pagou. Cuidado com aquilo que ela está dando. Lembre do seu filho. Lembre das pessoas próximas de você, da sua família. Eu digo para muitos que a maturidade do sofrimento, aqueles que muito sofreram, como não amadurece. Mas como será que a gente amadurece para nós trazermos cura para as pessoas com a gente? Eu sofri, mas eu não quero que eu sofra. Eu sofri, mas eu compreendo mais a pessoa, porque eu passei por isso. Então o sofrimento traz amadurecimento para que nós possamos trazer cura para a igreja. Amém? E glória ao nosso Deus, um aplauso para o nosso Deus maravilhoso, porque Ele nos traz redenção, cura, mas não ficou só por Ele não. Eu acho que a minha mãe ou alguém disse assim: ô moleque, pare de babar, ou não dorme. Eu acho que foi isso, sabe? Porque eu começo a pensar o que deve ter acontecido. Porque quando eu era criança, eu não engolia na salinha. Eu acumulava na boca, acordava com a boca cheia de sangue. E aquela podridão, quando eu colocava para fora. Porque eu pensava que eu podia engolir saliva. E aí, o fedor aumentava mais ainda. Por isso que eu digo: cuidado, por favor, ensine seus filhos. Meu filho, pode engolir saliva assim, pode engolir um cacau, não faz mal não, todo mundo faz isso, é normal. Mas não retém isso na sua boca não. Pode babar sim, todo mundo baba. A minha mãe mais presente, ela podia me ajudar, mas ele não queria ajudar. E aí eu cresci separado dos meus irmãos. Eu lá no interior e eles quatro na capital. E minha mãe deixou com uma comadre. Eu já passava fome e pedia dinheiro para comprar um prato de sopa para eu alimentar no dia a dia. A minha mãe se escravizou e esqueceu dos filhos dela. Não faça isso, pai. Não faça isso, mãe. Cuide dos seus filhos. Vigie seus filhos. Eduque seus filhos. Para que eles não sofram, porque tem gente abandonada por ele, não sabendo de nada de teu filho. Faz suar, perdoa o teste pesado, colocaram nas mãos de ter pegado pesado, mas a maior escravidão está dentro de nós mesmos. Quando nós não combatemos a verdadeira escravidão que somos nós mesmos, nosso ego, nós sofremos, mas uma geração sofre também. A minha mãe, ela faleceu há 12 anos com câncer no colo do reto.
E eu estive cuidando dela. Só uma irmã que resolveu assumir o compromisso de cuidar dela. A minha irmã ficou forte. Os outros sumiram, eu não queria cuidar dela. Morava em Belém do Pará, onde minha mãe morava, mas eles não apareciam no apartamento para visitá-la, por causa do tamanho do ódio que eles adquiriram, porque ela plantou esse ódio. E ela colheu esse ódio. Eu tirei 3 meses de licença daqui, que fui professor do Estado, e fiquei cuidando da minha mãe lá. Esses 3 últimos meses que ela estava convida, porque ela estava com câncer terminal. E aí, quando a minha irmã chegou dos Estados Unidos e disse: Covid, quem sabe o meu nome diz é Covid. Cuida, tudo bem, agora eu vou cuidar, mamãe. Você pode voltar para a sua vida de Maceió e voltei. Mas isso nos ensina que a escravidão é uma maldição. E nós não vemos, nós não abrimos os olhos para perceber essas coisas. Mas os escravos estavam assim escravizados, porque podiam colocar em qualquer lugar. Vamos para o deserto, vamos para Canaã, e eles continuavam escravizados. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dentro deles. Eles gostavam de ser escravos. Sabe por quê? Porque quando começaram a passar um perrengue, eles falaram que preferia estar no Egito, escravizado, mas não tinha comida, bebida. Mas era apenas um processo de Deus para que eles pudessem chegar em Canaã. Eles poderiam chegar em Canaã durante 40 dias. Mas eles passaram 40 anos. Quando ela começou a ser tratada e curada, e eu disse a minha mãe: falou. Cuidado com uma escravidão. Lembre-se do seu filho. Lembre das pessoas próximas de você, da sua família. Eu digo para muitos que a maturidade do sofrimento, aqueles que muito sofreram, quando amadurece. Eu estou pensando que a gente amadurece para nós trazermos cura para aqueles que estão com a gente. Eu sofri, mas eu não quero que eu sofra. Eu sofri, mas eu compreendo mais a pessoa, porque eu passei por isso. Então o sofrimento traz amadurecimento para que nós possamos trazer cura para a igreja. Amém? E glória ao nosso Deus, um aplauso para o nosso Deus maravilhoso, porque Ele nos traz redenção, cura, mas não ficou só por Ele não. Eu acho que a minha mãe ou alguém disse assim: ô moleque, pare de babar, quando dorme. Eu acho que foi isso, sabe, porque eu começo a pensar o que deve ter acontecido. Porque quando eu era criança, eu não engolia a saliva. Eu acumulava na boca, acordava com a boca cheia de saliva. E aquela podridão, quando eu colocava para fora. Porque eu pensava que não se podia engolir saliva. E aí, o fedor aumentava mais ainda. Por isso que eu digo: cuidado, por favor, ensine seus filhos. Meu filho, pode engolir saliva assim, pode engolir um catarro, não faz mal não, todo mundo faz isso, é normal. Mas não retém isso na sua boca não. Pode babar sim, todo mundo baba. A minha mãe aos 3 anos, ela podia me ajudar, mas ele não podia ajudar. E aí eu cresci separado dos meus irmãos. Eu lá no interior e eles 4 na capital. E minha mãe deixou com uma comadre. Eu já falei que passava fome. E pedi
dinheiro para comprar um prato de sopa para eu alimentar no dia a dia. A minha mãe se escravizou. E esqueceu de ti. Não faça isso, pai. Não faça isso, mãe. Cuide dos seus filhos. Vigie seus filhos. Eduque seus filhos. Para que eles não sofram, porque tem gente abandonada por aí, não sabendo de nada de como é. Pai suave, perdoa o peço perdado, o calo nas mãos de ter pegado pesado, mas a maior escravidão está dentro de nós mesmos. Quando nós não combatemos a verdadeira escravidão que somos nós mesmos, nosso ego, nós sofremos, mas uma geração sofre também. Mas isso nos ensina que a escravidão é uma maldição. E nós não vemos, nós não abrimos os olhos para perceber essas coisas. Mas os escravos estavam assim escravizados, porque podia colocar em qualquer lugar. Vamos para o deserto, vamos para Canaã, e eles continuaram escravizados, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles gostavam de ser escravos. Sabe por quê? Porque quando começaram a passar um perrengue, eles falaram que preferia estar no Egito, escravizado, mas não tinha comida, bebida. Mas era apenas um processo de Deus para que eles pudessem chegar em Canaã. Eles poderiam chegar em Canaã durante 40 dias. Mas eles passaram 40 anos. Corrige aquele que ele tem como filho. Você sabe o que é em hebraico corrigir? Que está no hebraico essa palavra? É açoitar, pegar chicote e pá, aprenda. Ele está falando que Deus corrige com açoite seus filhos. Deus não passa a mão, não. Agora, para quê? Porque Deus é uma pessoa ruim? Não. Porque Deus tem que ter a sua maturidade. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu sou aquela pessoa açoitada. Eu sou aquela pessoa açoitada. Mas hoje eu dou testemunho para a glória de Deus, porque eu sofri muito. Mas eu quase perdi nesse sofrimento todo, eu não deixei de estudar, por isso eu sou professor, por isso eu estou, agora em setembro eu estou me aposentando como professor de Estado, por isso que eu me acho vitorioso, por isso que eu sou salvo pela igreja, com glória do Senhor, com graça do Senhor. Por isso que eu tenho um pouco para ensinar, mas nós todos podemos ter um pouco para ensinar com nossas vidas, com nossas atitudes, com nosso comportamento. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos. Sabe? Aquele que está curado, ele é para curar. Mas aquele que está ferido, ele fere. Então, se você se acha curado, cure. Mas tem gente que se acha curado e fere. Curado é para curar. Não espere que o ferimento, uma pessoa ferida, ele vai te curar, não. Ele vai te ferir mais ainda. Não espere daquele que não tem o que você precisa. Se a pessoa não tem maturidade para te amadurecer, não espere dessa pessoa. Espere de quem é curado para te curar. Aquele que pouco viveu, pouco sofreu, não tem experiência. A gente sofreu um pouquinho. O teu sofrimento está grande testemunho. A igreja está cheia de testemunhos aqui. Glória a Deus, né, pastor? Glória a Deus. Esses testemunhos precisam ser ditos. Minha mãe
escravizada ao dinheiro e àquela ideologia de estar sustentando a família, acabou amaldiçoando os filhos. Eu já perdi minha mãe. No versículo 12, diz assim, essa passagem que nós lemos, não precisa abrir não. O versículo 12 dessa passagem que nós vimos, diz assim, e como vamos escutar, como me escutará o Faraó, Deus? Se o teu povo não escuta, eu não sei falar, eu sou incircunciso de lábios. Moisés, pedindo a Deus, que não podia passar mensagem para Faraó. E aí eu vou para onde? O Midrash. Ele é tão interessante porque ele era tinha dificuldade de falar. Segundo o Midrash, quando Moisés tinha 3 anos, e ele estava no colo do Faraó, Moisés pegou a coroa de Faraó e colocou na sua cabeça. Então, Moisés vendo aquela ação do seu filho pequeno, procurou 3 conselheiros dele para aconselhar, para ver o que era aquilo que estava acontecendo. E aí, ele procurou o conselheiro Jobe, Bilam e Etrô, e perguntou a esses conselheiros o que significava que Deus colocar a coroa na cabeça. Jobe disse que isso era uma presságio, que tinha que matar o menino, Moisés. E Etrô disse que isso era um penaltice de criança, que era normal pegar uma coroa e colocar na sua cabeça. E Bilam disse que deveria ser feito um teste para saber qual vestido que Deus daria para Moisés. Colocou 2 pratos na frente de Moisés, criança com 3 anos, e colocou uma moeda de ouro no prato e uma brasa ardente no outro prato. E eles falaram: Faraó, peça para ele escolher. De acordo com o que ele escolher, assim será o seu destino. E aí, Moisés veio com aquela moeda brilhante de ouro, criança, ia pegar a moeda de ouro. Aí diz o Midrash que o anjo empurrou a mão de Moisés para o prato, e aí eles viram que ele escondeu o mordarro. E eles colocaram a brasa ardente na boca de Moisés. E Moisés viveu. Por isso que queimou os lábios e a língua dele. E ele não sabia falar corretamente. Isso é a história do Midrash, mas isso daí tira também uma dúvida. Ele era gago, ele era folho, o que ele era? Então a história diz assim. Outra observação dessa leitura que nós fizemos está no versículo 12, que diz assim: eis que os filhos de Israel não me escutaram. Os filhos de Israel não escutaram. E falou até Moisés a Arão, e ordenou-lhe sobre os filhos de Israel e sobre Faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Essa passagem eu vou ler porque é grande, é interessante, mas ele nos traz ensinamento. Deus nos dá um ensinamento sobre isso. Quando os filhos de Israel não obedeceram a Moisés, Moisés caiu a sua face e esqueceram.
E diz assim o traço: não nos é dito qual foi a ordem divina, mas o Midrash revela-nos a resposta de Deus à decepção de Moisés. E ela é espantosa, e uma lição para a liderança, ao qual será transmitida. Assim é que o povo, Moisés, um povo amargo, resmungão, teimoso, pessimista e de pouca fé, não espere muito Deus. Pois deves aceitá-los com todos os seus defeitos, deves amá-los, libertá-los do jeito que ele é. É este povo que deves liderar por momentos grandiosos, dando-lhe respeito e honra, lei e terra, embora ciente de que a única recompensa dele receberás são, vou ler essa partezinha aqui, e é este povo que deves liderar em momentos grandiosos, dando-lhe respeito, honra, lei e terra, embora ciente de que a única recompensa que receberá desse teu povo é ofensas, pedradas, e aprenda que liderar, Moisés, é servidão e não poder. Por isso, Pai, o seu galardão é grande, porque por tantas coisas que têm acontecido na sua igreja, por todos aqueles que te atacam, que te apedrejam, que te traem, mas como Deus diz, o chamado do pastor é a servidão e não o poder. Que sirva de lição para todos nós, que nós quisermos ser alguém com poder e com autoridade, principalmente na casa do Senhor. É muito pesado, viu, mãe? É muito pesado, mas esse é o conselho que Deus dá. Este aqui é o teu povo. Cuide dele, liberte, cure, dê a lei e uma terra, a igreja. Vamos ficar de pé?